que o Galo bateu as duas metas previstas para Copas nessa temporada. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros, será que caberia no seu clube do coração? Bora falar também sobre Fred, que marca a data para sua estreia na apresentação como jogador do Atlético Mineiro. Últimas de mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Clube Atlético Mineiro cumpriu as duas metas orçamentárias para a temporada quando o assunto é Copas. Com a classificação suada, sofrida, depois de um empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, com um gol no finalzinho, o Atlético Mineiro está nas quartas de final da Sul-Americana. Só para lembrar que qualquer clube de futebol no Brasil ou no exterior faz no início da temporada uma projeção orçamentária. Quanto o time imagina ser capaz de arrecadar para depois saber quanto ele vai gastar. E para fazer essa projeção de receita, há necessidade de estipular até que fases você quer chegar. O Galo imaginou que precisaria chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil e as quartas de final da Sul-Americana, e essas metas foram alcançadas. Na Copa do Brasil, o adversário será o Cruzeiro a partir da próxima semana, enquanto o adversário das quartas de final da Sul-Americana será conhecido nessa noite, quando Santos e Macará se enfrentam no Equador. O Santos venceu a partida de ida por 2-1 na Vila Belmiro e agora decide no Equador. Essas metas esportivas batidas ajudam o Atlético no planejamento financeiro, embora o Galo ainda precise de pelo menos uma grande venda para ter um pouco mais de refresco em relação ao fluxo de caixa. 2-2 contra o Red Bull Bragantino ficou marcado por um jogo ruim do Galo, que esteve sempre atrás no placar. O Red Bull abre o placar 1-0, o Atlético empata, o Red Bull faz 2-1, o Lucas Barbosa desperdiça a melhor chance do jogo. Ele poderia finalizar ou tocar, acabou que não fez nenhuma das duas coisas. Depois ele acaba perdendo uma bola, o Coelho arranca, bate e com falha do Cleiton define o placar de 2-2, que coloca o Clube Atlético Mineiro nas quartas de final. Depois da partida, o técnico Barba Domingues chegou a afirmar que com esse futebol vai ser difícil que o Atlético tenha vida longa nas Copas. De qualquer forma, a classificação para as quartas está assegurada. De 0 a 10, qual o seu grau de confiança no Atlético? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? Fred foi apresentado como novo reforço do Galo. Ele desembarcou no início da tarde dessa quarta-feira em Belo Horizonte, foi recebido por torcedores no aeroporto, depois se deslocou até a Arena MRV, onde aconteceu a apresentação, e logo de cara ele deixou claro sua intenção de estrear no sábado contra o Internacional. Abre aspas para o Fred: já estou disponível para jogar. Vinha treinando, não estava parado. Minha última partida foi no dia 11. Estou bem fisicamente e já falei que quero viajar para jogar. Só para lembrar que o Fred pertencia ao Fenerbahçe, operação de compra de R$12 milhões, o Galo ainda pode ter de desembolsar mais R$3 milhões. Atleta que assinou contrato de 3 anos e meio e vai jogar como uma espécie de camisa 10, embora a gente tenha conhecido o Fred ao longo da carreira jogando mais recuado. Depois da partida contra o Inter, em que ele já se colocou à disposição, Fred tem tudo para participar de seu primeiro clássico como profissional.
atleta da base do Atlético, ele não teve a chance de disputar um Atlético e Cruzeiro, que se enfrentam na próxima terça-feira no Mineirão, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também uma enorme festa feita por torcedores para a recepção do Fred. Concordar com o Barba, né, que faz um grande trabalho, fundamentalmente depois da intertemporada ou da pré-temporada, como você queira chamar, na Copa do Mundo, né? Tanto que o time não perdeu. São 10 jogos de invencibilidade, vivo nas 3 competições, e ontem talvez tenha sido o jogo menos eficiente do Atlético nessas 10 partidas de invencibilidade. O time de Bragança Paulista jogou melhor do que o Atlético, tanto que você está destacando o Everson mais uma vez e sempre o melhor jogador do Galo, né? Mas o importante nas Copas é você passar. Então o Bragantino, por exemplo, fez um bom jogo, né? Fez um ótimo jogo na Arena MRV. Melhor, inclusive, do que jogando diante da sua torcida. Mas na Sul-Americana não vai adiantar nada, porque ele ficou pelo caminho. O Atlético tem condição de, sim, melhorar, como disse o seu treinador, mas dentro da competição. Aliás, dentro da Copa do Brasil, dentro da Sul-Americana e numa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. É realmente uma fase especial do Atlético, porque ontem tinha tudo para azedar, né? Tinha tudo para azedar, já que o time do Red Bull Bragantino teve, inclusive, segundos antes, né, do gol do Coelho, mais uma falha do Cleiton, falhou lá em Bragança e falhou aqui em Belo Horizonte, mas segundos antes o time do Bragantino teve uma oportunidade claríssima de fazer o seu gol. Surreal o gol que ele perdeu, né? O Lucas Barbosa, né? Que até deu uma assistência para gol, é bom jogador, mas... Aliás, ele perde também a bola no gol do Coelho, né? Também, impressionante. Mas, de qualquer maneira, o importante é você passar, importante manter esse astral, essa boa fase que o time vive, mas, evidentemente, que vai precisar jogar mais para atingir novos objetivos, né, Tiagão? Alexandre Simões, de volta do seu ano sabático, está de volta o professor Alexandre Simões, depois do seu descanso merecido, Simões, e já volta com esse drama, Simões, do Atlético, e aí há de separar, né? Atlético tem que curtir. Galo tá classificado. Já semana que vem muita gente tá sabendo não. É terça-feira, viu, gente? Cruzeiro e Atlético, Copa do Brasil, amigo. Já na terça-feira tem Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro, por sua vez, já tudo da eliminação do Cruzeiro no Maracanã. Vamos debater também. E no fim de semana, os dois jogando pelo Brasileirão no sábado. O Paulo Azeredo e o Pansieri vão atualizar, mas com times reservas, já pensando, claro, nessa Copa do Brasil. O momento do Atlético, Simões, o Ale lembrou, a invencibilidade. O Everson pegando tudo mais uma vez. O Coelho, Simões, herói do Galo. Ele tinha um problema crônico de finalização, de fazer os gols. Tudo bem que ontem o goleirão Cleiton deu uma ajuda. O gol é meio patético, né? Ele chuta fraquinho, o goleiro tá andando pra trás, tropeça nos próprios pés. Gol do Galo, que não tem nada com isso. Problema do Cleiton, que já havia falhado no primeiro jogo. Mas tá numa crescente também o Coelho. Análises individuais, mas no conjunto tem que melhorar, né, Simões? Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Thiago. Bom dia, Ale. Bom dia quem acompanha a gente. Ô, Thiago, olha, eu acho que a máxima mais correta quando se trata de mata-mata é que em mata-mata você tem que avançar, você tem que se classificar. Nem sempre isso acontece jogando bem. E foi o caso do Atlético. Teve muito mais sorte do que juízo no jogo de ontem. Né? O vencedor moral da partida seria o Bragantino, mas era um jogo de mata-mata. O Atlético soube aproveitar as poucas oportunidades que teve, fez 2 gols. Coelho, destaca, o Coelho fez 2 gols no Grêmio, o Coelho fez o gol em Bragança, o Coelho fez o gol da classificação ontem. Então, quer dizer, um jogador de destaque do Atlético neste momento da temporada precisa melhorar. O bom é que o Barba já destacou isso na entrevista coletiva. Já deu aquele puxão de orelha na turma dele logo depois do jogo, porque realmente é uma atuação que precisa ser debatida pelo Atlético. Porque o Atlético viveu realmente momentos muito complicados diante do Bragantino, principalmente na primeira etapa, né, Ale? O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Bragantino. Completamente dominado. Ali com 12, 15 minutos de jogo, só um time tinha jogado e a posse de bola chegava a quase 75% do Bragantino. Não é a posse de bola improdutiva, não. É obrigando o Everson a fazer defesas, é tendo oportunidade de gol, é tendo finalizações perigosas. Então, quer dizer, agora, é aquela história, né, ô, Thiago? Quando você vai pro mata-mata, goleiro faz muita diferença. O goleiro faz diferença em qualquer situação. Até em pelada faz. Quando você vai jogar sua pelada lá, o melhor goleiro é disputado. No verdade paro ímpar, isso. Primeiro goleiro, depois o centroavante. O resto a gente resolve. Isso, exato. Imagina no futebol profissional de alto rendimento. Então, quer dizer, você ter o goleiro te dá uma grande vantagem quando se trata de mata-mata, até porque quando empata tudo vai pros pênaltis, né? E o Everson é especialista nisso aí também. Mas durante o jogo também ele faz a diferença e ontem foi assim mais uma vez, justamente o melhor em campo, porque o craque do jogo foi o Everson. Eu acho que isso explica muito o que foi o Atlético e Bragantino de ontem na Arena MRV. Ali, alguns jogos ele pode até formar sim, mas eu acho que, como você disse, tem boas opções ali, né? Você tem a chegada do Castanho, que eu imagino vai ser titular na função de primeiro volante, e aí você tem a opção de usar o Alan Franco como segundo volante, você tem o
Maicon, que faz essa função, você tem o Cissé, que faz essa função, você tem até o Vitor Hugo, que já jogou nessa função no Flamengo, e o próprio Fred, né? Então a disputa vai ser intensa. Acho que o Alan Franco, inclusive, ele pode ser olhado com carinho na lateral direita, como uma alternativa, já que ele joga assim na sua seleção. Fato é que essa meiuca tá dando uma reforçada boa, né, pro Barba Domingues, para que ele tenha mais possibilidades, até porque são 3 competições, né, ô Tiagão? Então, naturalmente, você vai ter que ter um elenco um pouquinho mais largo para poder usar todo mundo. Fala! Isso. O Alexandre Simões, ao menos o Barba não tá mentindo, nem pra ele, nem pro torcedor. Reconhece que precisa melhorar o desempenho, melhorar a eficiência, mas também, né, tem que celebrar de vez em quando o ponto e cai com a manteiga pra cima. E ontem aconteceu, evidentemente importante ele reconhecer a necessidade de melhora, Simões. Eu acho que é um passo fundamental, né, o Thiago? Eu acho que reconhecer que a atuação não foi boa, não foi nem na altura do nível do que o Atlético vinha apresentando, não só na Copa Sul-Americana, como no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Copa do Brasil, tá? Mas, de toda forma, é importante que tenha sido antes desses confrontos, inclusive contra o Cruzeiro, né? Porque o Atlético tem 2 grandes desafios pela frente aí nas 2 próximas semanas, clássicos sensacionais, e ter esse tipo contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana, com certeza é um aprendizado. Sander vai sair do Atlético. Barba Domingues é direto a respeito da situação do atleta no Atlético Mineiro. O técnico Eduardo Domingues atualizou a situação de Alexander no Atlético Mineiro. O volante não tem nenhum problema físico, mas ficou fora dos relacionados dos últimos jogos, incluindo a classificação diante do Bragantino na quarta-feira pelas 8ª de final da Sul-Americana. Segundo o treinador, o motivo seria uma proposta de outra equipe pelo jogador. Por isso, ele não está à disposição da comissão técnica. O clube e ele está trabalhando, tem uma proposta e não poderia, pelas dúvidas, ser utilizado. Só isso, explicou o treinador. Alexandre já vinha sem espaço antes dessa possibilidade de sair. O último jogo do volante como titular foi contra o Cienciano pela Sul-Americana. No dia 21 de maio, em campo, ganhou minutos e a vitória contra o Palmeiras, mas sem ter novas chances na sequência. Hoje o clube tem várias opções para a posição: Caetano, Alan Franco, Cissé, Maicon e Thomas Pérez. Eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor. Deixe nos comentários. Você quer que Alexander saia do Atlético ou permaneça? O jogador ainda pode contribuir com o elenco ou não? Um forte abraço, vamos ficando por aqui. Fortalece com like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.